Antes mesmo do primeiro relâmpago rasgar o céu, antes que o som do trovão ecoasse pela vastidão do universo, existiu uma voz que perfurou o silêncio da eternidade, não vinda de um homem ou de um anjo, mas do próprio trono de fogo. Foi dali que Deus falou e toda a criação se curvou em reverência. Esse trono não é feito de ouro ou pedra, mas de fogo vivo, um fogo que não consome para destruir, mas purifica tudo o que ousa se aproximar. Imagine a cena. O profeta Ezequiel, arrebatado em visão, testemunha algo que nenhum mortal jamais contemplou. Ele descreve um trono sublime nos céus e sobre ele alguém com a aparência de um homem. Da cintura para cima e para baixo, um brilho intenso, como fogo de âmbar resplandecente. O que Ezequiel viu foi o coração pulsante de Deus. Um trono envolto por chamas que cantam, relâmpagos que falam e nuvens que obedecem. O trono de fogo é o epicentro da autoridade divina, o lugar onde a santidade se manifesta como poder, e o poder se transforma em justiça. Lembre-se do Monte Sinai. Quando Deus desceu, a montanha inteira tremeu. Relâmpagos cortavam o céu, trovões rugiam como 1000 vozes, e o povo aterrorizado se escondia. Eles ouviram a voz de Deus emergindo do meio da tempestade. Era como se o próprio céu estivesse vivo. Cada raio, uma palavra, cada trovão, um decreto. E Moisés, o escolhido, avançou em direção à fumaça densa. Ali, o fogo não queimava, ele revelava. E do meio daquela nuvem gloriosa, a voz declarou: Eu sou o que sou. Essas palavras abalaram os fundamentos do tempo. O universo inteiro se curvou, pois naquele instante o Criador se revelou ao homem. Ezequiel viu mais. Ele viu rodas de fogo girando sob o trono. Essas não eram meras metáforas, mas seres vivos. Serafins e querubins movendo-se em perfeita harmonia, transportando o trono através do firmamento. O fogo que emanava deles era tão puro que o próprio ar parecia se desintegrar ao redor. E a cada movimento do trono, o som de 1000 tempestades ecoava pelo cosmos. O trono de fogo não está fixo a um lugar. Ele se move quando Deus fala. Onde quer que ele esteja, o tempo se dobra. Quando ele fala, o sol obedece. Quando ele ordena, o mar se abre. E quando ele silencia, o universo inteiro se cala. Muitos associam o fogo apenas à destruição. Mas no trono de Deus, o fogo é presença. É o reflexo de uma glória que o homem não pode suportar em sua plenitude. Esse fogo é o mesmo que ardeu na sarça diante de Moisés sem consumi-la. É a mesma chama que desceu sobre os profetas, que consumiu o sacrifício de Elias e que repousou sobre os discípulos no dia de Pentecostes. O fogo é Deus dizendo: Eu ainda estou aqui. E sempre que a humanidade se afasta, ele fala novamente do meio da tempestade. Existe uma profecia poderosa e por vezes esquecida no Salmo 50. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo devorador irá adiante dele, e ao seu redor haverá grande tempestade. Este é o anúncio do trono do juízo. O mesmo trono que falou no início da criação voltará a falar no fim dos tempos, mas desta vez não será para ordenar o mundo, e sim para julgá-lo. Quando esse trono descer, as estrelas se apagarão, os céus se enrolarão como um pergaminho, e o som da voz de Deus fará tremer até as profundezas do inferno. O livro do Apocalipse nos dá um vislumbre desse momento. João escreveu: E do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Esses trovões são a memória da primeira tempestade no Sinai. É a mesma voz que falou a Moisés, a mesma que chamou Ezequiel e a mesma que um dia voltará a falar, diante de toda a criação. E quando isso acontecer, o tempo vai parar. Os anjos se calarão, e cada alma, sem exceção, ouvirá o som do Eterno declarando: O trono é meu, e a justiça é eterna. Quando o trono fala, o inferno treme.
Quando o trono se move, a criação se ajoelha, e quando o trono desce, tudo o que é impuro é consumido. O profeta Daniel também viu esse momento e descreveu: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Esse rio de fogo é o julgamento divino. Não um castigo arbitrário, mas a purificação final. É o instante em que o fogo do trono toca tudo o que foi corrompido e transforma em glória aquilo que resiste à chama. Ninguém pode olhar diretamente para o trono de fogo e permanecer o mesmo. Os profetas que o viram foram transformados para sempre. Alguns perderam as forças, outros caíram com o rosto em terra, mas todos compreenderam uma única e profunda verdade. O fogo de Deus não é primariamente destruição, é santidade viva. E um dia, quando o último trovão ecoar e o fogo do trono envolver o mundo, a criação inteira será purificada. O mal deixará de existir. O pecado será consumido. E o universo ouvirá mais uma vez a voz que falou do meio da tempestade. E então haverá silêncio. Mas desta vez não será um silêncio de medo. Será um silêncio de adoração. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu gostei e se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a majestade do nosso Deus. Muito obrigado por assistir e até a próxima.